Olá, tudo bem, turma do sexto ano? Então, hoje a gente vai dar início à nossa terceira videoaula de arte. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente está trabalhando nas aulas anteriores. Nós conhecemos um pouquinho sobre o ideal grego de beleza, sobre de que forma ele foi se desenvolvendo e influenciando artistas de outras épocas. Na aula passada, nós conhecemos um pouco melhor o trabalho do artista Fernando Botelho, né? Nós vimos que ele criou um estilo próprio dentro da arte, né? Ele criou uma poética, uma linguagem própria e desenvolveu, então, muitos trabalhos que apresentam figuras volumosas, famílias representadas de maneira volumosa. Observamos lá na nossa live as esculturas desse artista, que também tinham essa característica. E aí a gente falou um pouquinho sobre as linguagens da arte e de que forma o artista ele cria uma poética para o trabalho dele. É algo que caracteriza aquele trabalho, né? Então, a gente hoje, quando vocês estiverem andando por aí e vocês observarem lá uma pintura do Fernando Botelho, vocês vão lembrar das características que esse artista aborda nas imagens dele e vocês vão saber que aquilo lá trata-se de uma obra feita por ele. Então, pessoal, é muito importante que a gente aprenda a ler as obras artísticas, né? E ler as obras artísticas tem a ver com encontrar características pessoais dos artistas nelas. E aí, gente, pensando nisso, hoje a gente vai, quem tiver a apostila, pode abrir lá na página 7, porque hoje a gente vai dar um salto aí na história e vamos vir aqui para o nosso período contemporâneo, atual, e a gente vai conhecer uma artista que fala justamente dessas questões que a gente está abordando e que a arte vem pensando há muitos anos, que é a questão desses padrões de beleza, né? Da autoaceitação. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho dela. Ela é paulistana, o nome dela é Evelyn Queiroz. Ali na página de vocês 7 tem um pouquinho sobre a vida dela. E quem tem redes sociais, internet, já deve ter visto em algum momento alguma ilustração que essa artista faz. Porque ela tem um trabalho bem ativo no que diz respeito ao empoderamento dessa mulher que tem um corpo que não está dentro do padrão de beleza. Então, ela começa a mostrar isso nas suas ilustrações. E o trabalho dela é muito bacana. Então, ela percorre tanto nos grafites aí, que a gente vê pela cidade, quanto em ilustrações digitais, trabalhos que são vendidos também, impressões, etc. E ela diz lá na apostila algo bem interessante, gente. Porque agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como o diferente, como aquilo que não é o padrão, também pode ser muito bonito, também pode ser muito interessante. E é um assunto também que a arte gosta de abordar. Então, ela diz que ela não tinha cabelo comprido, ela não usava maquiagem, salto alto, já era mais gordinha. Então, ela era muito criticada por não ter um padrão de mulher como a sociedade impõe, né? E aí, esse julgamento que ela carregava do corpo dela, do estilo dela, da forma como ela era, ela começou a pensar assim, eu quero falar sobre isso, eu quero falar para as pessoas que eu não preciso estar dentro desses padrões para ser uma pessoa interessante,
para poder contribuir aí para o nosso planeta Terra. Então eu vou desenhar essas mulheres com todas as suas imperfeições e com todos esses questionamentos. E é isso que essa artista faz. Quem puder olhar lá na página 7, vai ver um pouquinho desses grafites dela. E muitos dos grafites também tem frases escritas. Por exemplo, aquele grafite ali onde aparecem 6 mulheres, cada uma com suas características, uma mais gordinha, uma bem magra, uma com cabelo curto, outra morena, outra mais branca, e aí todas elas estão ali juntas, e do lado tem uma frase que diz assim: seu tamanho é lindo, seu peso é ideal. Como quem diz, aceite-se do jeito que você é, porque o importante é a gente ser feliz, o bonito está naquilo que a gente consegue passar, né? Então, se a gente tá feliz, a gente consegue passar bons sentimentos para as pessoas. E aí, pessoal, pensando nessa questão da gente ter um respeito pela individualidade da figura de cada pessoa, isso vale lá pro nosso dia a dia, pra sala de aula, para qualquer lugar que a gente ande, da gente olhar pro próximo e primeiro, antes de fazer um julgamento a respeito do que ele apresenta, da imagem dele, a gente pensar por que ele está daquela forma, será que ele é feliz daquela maneira? Então a arte ela tá aí para nos ensinar muita coisa também. E essas reflexões são muito importantes para vocês e para qualquer pessoa. Então a gente está falando agora sobre essa poética que os artistas encontram na maneira como eles desenham, como eles criam uma imagem, como eles criam um objeto, e nesse tema que aborda essa aceitação do ser diferente, do ser normal, né? Então, ali a gente tá vendo no trabalho dessa artista, da Evelyn, que se chama Nega Hambúrguer. Ela se chama assim, quem quiser pesquisar no Instagram, no Google, coloca lá Nega Hambúrguer, vai ver muitos trabalhos dela. E ela trabalha então com grafite, que é uma maneira da gente manifestar a arte democrática, onde todo mundo tem acesso, porque são os muros, as ruas, né, que são pintadas, e aí todo mundo consegue visualizar, você não precisa entrar dentro de uma galeria de arte para observar aquela arte. Ela tá ali na rua para qualquer pessoa poder apreciá-la, né? E então ela trabalha com grafite e com lambe-lambe. O lambe-lambe é muito legal, porque é uma técnica utilizada também para fazer interferências urbanas, que consiste na criação de uma imagem que você vai criar lá, e você vai tirar várias fotocópias daquele teu desenho, que pode por muitas vezes ter uma frase bacana de impacto junto, como ali o exemplo da página 8, quem não tem a apostila dá uma olhada, ó, nesse lambe-lambe em que a Nega Hambúrguer fez, e ela diz, aceite seu corpo. Então ela cria um estilo, uma letra, e com essa frase bacana, para que as pessoas lembrem disso. E aí são várias fotocópias tiradas, e esses papéis eles são colados em diversos lugares, diversas superfícies. Então não é um trabalho que vai estar numa moldura, ele vai estar colado, como essas cartazes publicitários que a gente vê aí na rua, por exemplo. Então o lambe-lambe é uma técnica muito legal e que essa artista ela utiliza bastante nos trabalhos dela. E aí, pessoal, hoje eu vou pedir para que vocês, então, desenvolvam um lambe-lambe aí na casa de vocês. Lá na nossa live eu pedi para que vocês pensassem em alguns assuntos que vocês gostariam de trazer, de comunicar através de um objeto artístico, de uma criação artística. E aí hoje eu quero que vocês criem uma imagem
que pode ser só uma frase, pode ser uma imagem e uma frase, algo bem estilizado, e que vocês tirem fotocópias dessa imagem, pelo menos umas 3, pra gente criar esse lambe-lambe. E aí vocês podem colar onde vocês tiverem permissão, lógico, pra colar. E aí depois a gente conversa um pouquinho lá na live sobre de que maneira que vocês fazem isso. Aplicam esse lambe-lambe. Mas então pra hoje eu quero que vocês pensem num assunto e criem esse lambe-lambe, esse desenho numa folha de papel que vai ser feito fotocópias dele e ele vai ser colado em algum lugar que vocês tenham permissão, tá bom? Então, pessoal, muito legal a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje, e eu espero vocês então na quarta-feira. Assistam as videoaulas e me mandem qualquer dúvida por e-mail. Tchau, tchau!